Como eu disse aí no começo do nosso encontro, queria falar um pouquinho sobre a questão do interesse, né? Porque o interesse, na verdade, é um estado de espírito, né, que a gente tem, que leva a gente a buscar aquilo que a gente precisa, aquilo que é necessário, e também é preciso de interesse para a gente realizar as coisas, né? No ensino, por exemplo, o interesse tem que estar presente naquele que ensina, como aquele que recebe também a instrução, né? Porque senão, tanto a transmissão quanto a absorção daquilo que é ensinado não acontece, né? De uma maneira que seja útil. E aquilo que a gente faz com interesse, a gente também vê resultado, né, na nossa vida. Por exemplo, um aluno que está interessado, ele procura fazer aquilo que é exigido dele. Ele tem perguntas, né? Ele tem dúvidas, ele apresenta interesse sobre o assunto que ele está recebendo. Ele vai fazer as tarefas, ele vai às vezes até fazer mais do que é pedido para ele. Se não tem, isso não acontece, né? O que a gente está querendo dizer é que quando há interesse, há atitudes. O interesse é acompanhado de ações, né? Não fica só num sentimento, nesse estado de espírito. E todos nós aqui professamos que temos interesse por Deus, né? Eu creio nisso, que nós temos interesse por Deus, pelas coisas de Deus. Mas quais são as atitudes que brotam a partir desse estado de espírito que a gente tem? E é por isso que eu lembrei desse texto, de um texto aqui de 1 Reis, capítulo 10, do verso 1 ao verso 13, que nós vamos ler, que foi o encontro entre a rainha de Sabá e Salomão, né? Quando a rainha de Sabá visitou Salomão, demonstrou interesse por algo. Então abra lá sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 10, do verso 1 ao verso 13, e vamos tirar como ilustração, como aplicação para a nossa vida, o que envolve esse interesse e esta ação em relação a isso. Ok? Diz assim o texto: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez rei balaústres para a casa do Senhor
e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para sua terra com os seus servos. Até aqui. Sabá era a terra dos sabeus, né, que a gente vê na Bíblia falar desse povo, sabeus, no sudoeste da Arábia, que hoje é conhecido como Iêmen. Hoje essa região tem esse nome, do Iêmen. E essa região controlava aqui as especiarias naquele tempo, né? Era rica a importação de especiarias dessa região, tanto que ela traz tudo isso que a gente leu aqui. Era uma região distante de Jerusalém, de onde Salomão estava. Só podia ser feita uma viagem por camelo, nessa proporção, para carregar o que estava sendo trazido, e pela comitiva que também tinha. Os especialistas dizem que provavelmente ela levou cerca de 6 meses para fazer essa visita, né, porque não havia avião, nenhum outro meio de transporte, então tinha que ir devagar, com paradas e tudo. E o camelo faz cerca de 50 quilômetros por dia, né, não mais que isso, depois tem que descansar. E o que mostra o grande interesse que esta rainha tinha de estar diante do rei Salomão, do sábio Salomão. Porque o que chamou a atenção foi que ela queria ouvi-lo, que a fama de Salomão chegou até a região dela. Talvez a gente possa enxergar aqui na rainha de Sabá uma figura de todos nós que temos interesse pela sabedoria de Deus. A gente pode tirar algumas lições aqui para a nossa vida, vendo nela a figura de todos nós que ouvimos da sabedoria de Deus, lemos da sabedoria de Deus, e que tipo de interesse a gente manifesta com relação a isso, e que tipo de atitude em cima do interesse que a gente tem, a gente apresenta. Então a gente pode estar vendo nessa história e percebendo que ações demonstram interesse. O nosso interesse por Deus, o nosso interesse pelas coisas de Deus. Então a primeira ação aqui dela está no verso 1. Diz que tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão. A primeira coisa foi que ela ouviu, né? Ou seja, ela estava com os ouvidos abertos, ela ouviu algo, ela parou, prestou atenção naquilo que ela ouviu, chamou a atenção dela, despertou o interesse dela a partir daquilo que ela ouviu, não é isso? E ela ouviu o quê? Ouvindo a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. O que quer dizer isso? Que ela ouviu a fama dele e ela ouviu que esta sabedoria que Salomão apresentava estava vinculado à sua fé, estava vinculado à presença de Deus na vida de Salomão. Por isso que se diz assim, com respeito ao nome do Senhor, porque sábios havia no tempo, havia outros sábios além de Salomão. Sábios sempre houveram no meio do povo e sempre foram procurados, mas de alguma forma o que despertou a atenção dela foi a fama de Salomão com respeito à sabedoria estar vinculado a alguma manifestação de Deus na vida dele. Então isso despertou interesse, e esta é uma das ações da nossa parte com relação a Deus, o ouvir, né? Ouvir Deus, a importância de estar ouvindo. Nós sabemos que Deus tem instruções para todas as áreas da nossa vida, nós sabemos que Deus tem o melhor para nós, que a vontade de Deus é a melhor para a gente, que todas as instruções, seja para o casamento, para o trabalho, para a criação de filhos, para qualquer área, a gente ouve a respeito disso, e a gente ouve a palavra de Deus sendo pregada, mas qual é o interesse que desperta em nosso coração com relação àquilo que a gente ouve? E além de ouvir como informação aquilo que Deus tem para a nossa vida, a palavra também trata o ouvir de uma outra maneira. A gente não só ouve com os ouvidos, como a gente ouve com o coração.
porque um filho ouve às vezes a instrução do pai, mas o que ele ouviu não desce ao coração. Então, na verdade, ele não ouviu o pai. Então nós temos o ouvir no sentido de ouvir com o nosso aparelho auditivo, e o ouvir no sentido de descer ao coração aquilo que nós ouvimos. Por isso que a palavra de Deus muitas vezes fala da importância do ouvir, fala, por exemplo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. Mas não é ouvir o Evangelho apenas com o ouvido, é ouvir, pensar sobre aquilo descer no coração, aquilo confrontar a nossa vida, e a gente deixar que isso se assente na nossa mente, dentro de nós. Então de fato nós ouvimos, e este movimento dentro da gente vai despertando a fé, seja ela para a salvação, seja ela como um elemento de confiança na vida, porque a fé diz respeito à salvação de Deus, como também diz respeito à nossa convicção, à nossa confiança nele. São duas coisas que são tratadas como fé na Bíblia. A fé em Cristo para ser salvo, que é uma operação do Espírito Santo em nós, e a fé como confiança naquilo que Deus diz, que é uma resposta que a gente dá àquilo que a gente ouve a respeito de Deus. Então, a gente vê no Evangelho que muitos procuraram a Cristo porque ouviram falar do poder dele, e foram na direção de Jesus e receberam a sua bênção. Como a gente ouve também, vê na palavra de Deus, aquela fala de Jesus que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para receber a informação, ouça com o coração aquilo que estão ouvindo, né? Então é importante que os nossos ouvidos estejam abertos para Deus dessa forma, porque quando isso acontece, de fato a gente está demonstrando interesse por Deus. Outra atitude dela diz aqui ainda no verso 1, que tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo. A outra ação foi, ela além de ouvir, ela foi. Ela saiu e foi, saiu ali do reino, saiu do seu conforto e foi na direção de Salomão, né? É aqui uma ilustração de todos nós. Veio cheio de perguntas, veio cheio de dúvidas, veio querendo saber, e assim é que a alma humana está cheia de perguntas a respeito da vida, está querendo saber muitas coisas, está em busca de respostas a muitas coisas, e Deus na sua sabedoria nos responde. Mas às vezes a gente quer que Deus venha até a gente, e a gente não vai até Ele, né? Não vai em busca de saber como viver melhor, não vai em busca de saber como ser melhor. Às vezes a gente vai em busca de saber o que Deus tem para dar para a gente, mas muitas vezes a gente não vai em busca de como a gente pode ser melhor, né? E Jesus sempre fez esse desafio quando Ele usou aquela expressão: vinde a mim, nos chamando para vir ao encontro dele. Certa vez, quando apresentaram Jesus para os discípulos, André começou a seguir Jesus por trás, assim. Jesus percebeu que alguém estava andando atrás dele. Jesus se vira e diz, né? O que vocês querem? Que procuras, né? Aí André diz assim: mestre, onde o Senhor mora? Onde assistes? Jesus disse assim: vinde e vede. Venham e vejam onde eu estou. Porque esta pergunta deles era o interesse de saber onde Jesus estava, para a partir daquele momento serem discípulos de Jesus. E Jesus disse: então venham ver onde é que eu fico, onde eu estou, para que vocês possam estar perto de mim, né? Então é o convite de Jesus para a nossa vida. A rainha aqui mostrou interesse, não apenas estando com o ouvido aberto para saber de Salomão, mas ela saiu e foi na direção dele, né? Então é importante que diariamente a gente vá ao encontro da sabedoria de Deus, vá ao encontro do Senhor. Outra atitude está aí no verso 7.
ela dizendo, né, que ficou admirada de ver que a fama de Salomão não chegava nem à metade daquilo que ela constatou. Eu, contudo, não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Então ela veio e viu. A outra ação aqui é este enxergar, esta constatação. Ela não só ouviu da fama, ela não somente foi, mas ela teve uma experiência pessoal, né? E é essa a nossa caminhada. A nossa fé, ela não é apenas informação, mas ela é constatação, né? A nossa fé está baseada no encontro com Deus. Eu não somente me lanço na oração, na prática da oração, mas eu me encontro com Ele. São duas coisas diferentes. Eu posso ter o hábito da oração e não me encontrar com o Senhor, porque embora exercendo o hábito da oração, a minha mente está dispersa, o meu coração está incrédulo, eu faço aquilo porque é um hábito, eu faço aquilo de forma mecânica. Agora é muito diferente quando no hábito da oração realmente há um encontro com a presença, né? Há uma confrontação na nossa vida. Então ela ouviu, ela veio e ela viu, né? E ela viu. E a nossa vida cristã é baseada nisso, né? Não é na tradição, porque meu avô era, minha mãe é, eu sou e meu filho será, mas é um encontro pessoal. Aliás, o encontro, na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus diz que fala desse encontro como um novo nascimento, né? E esse novo nascimento que a gente tem com o Senhor, a gente tem num ato, mas a gente tem um novo nascimento todos os dias, nesse encontro com o Senhor. Todas as vezes que a gente se encontra com Jesus, na nossa vida, por meio da nossa fé, não dá para a gente permanecer o mesmo, né? Porque não teve ninguém que se encontrou com Jesus e continuou o mesmo, né? Então os encontros diários que a gente tem com Jesus são encontros que fazem um novo nascimento no nosso coração sempre, uma nova compreensão, uma nova atitude, um novo despertamento, um novo confronto, uma nova disposição, um novo interesse. Mas essa atitude, né, importante nós vermos a ação do Senhor em tudo na vida. A gente poderia fazer essa pergunta para o nosso coração hoje. Eu vi o Senhor hoje? Em que eu vi o Senhor? Quando que eu vi o Senhor hoje? Porque o Senhor está em todo lugar, está todos os dias na nossa vida, né? Então, estou vendo o Senhor, né, na maneira que eu estou vivendo. Este olhar, esta busca de enxergar Deus nos detalhes da vida, demonstra interesse por Ele, né? Porque quando a gente não tem interesse, a gente não enxerga. Mas quando a gente tem, a gente enxerga, né, as coisas. Aliás, o interesse faz a gente enxergar as coisas. Verso 10, outra atitude. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca mais veio especiarias em tanta abundância como que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Ela ofertou, né? Então, é um costume no Oriente, ninguém fazia uma visita sem levar, né, oferecer algo, né? Fazia parte do costume, oferecer um presente. Mas a gente percebe na leitura do texto que a oferta dela foi além do protocolo, além da diplomacia, mas que ela ofertou também satisfeita do encontro que ela teve, da oportunidade que ela teve do encontro com Salomão. Ela ficou extremamente satisfeita, além, foi muito mais do que ela pensou, e tudo que ela deu ali, ela ofereceu, carregava essa satisfação no coração dela, né, de presentear, porque ela reconheceu a grande oportunidade. E ela diz isso, né? Ela diz assim: felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. O que ela está dizendo aqui? Puxa, como é feliz aquele que está perto de você,
Eu estou lá do outro lado do mundo, mas feliz aquele que vive debaixo do seu comando e tem a oportunidade de te ouvir sempre. A satisfação, o reconhecimento que ela está tendo, né? E aí a gente sempre quer algo de Deus. Mas o que a gente oferece para Deus? O que nós temos oferecido de nós para Deus? Né? O que a gente quer do Senhor, a gente sabe que o nosso coração quer muitas coisas, né? Mas o que o Senhor tem de nós? É importante nós sermos uma oferta constante ao Senhor. A nossa vida ser uma oferta, o nosso tempo ser uma oferta, a nossa disposição ser uma oferta, os desejos do nosso coração estar voltados para o Senhor, o nosso pensamento, a nossa saúde, a nossa força, tudo isso ser uma oferta ao Senhor, inclusive aquilo que o Senhor nos dá, oferecermos ao Senhor como um instrumento para fazer o bem, para testemunhar da presença do Senhor. Então é importante que a nossa vida seja uma oferta constante. Ora, se nos oferecemos para Deus desse jeito, nós estamos demonstrando interesse por Ele, né? E por fim, verso 3 ou verso 13, aí diz uma outra coisa. Salomão lhe deu resposta de todas as perguntas. Nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. E o verso 13 diz que o rei deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que ele deu por sua generosidade. Quer dizer, ele cumpriu o protocolo, ele satisfez os questionamentos dela, mas ele foi generoso, né? Ele deu além do que era necessário, do que seria ela se despedir e pudesse dizer dele: nossa, eu fui bem recebida. Ele deu muito mais do que isso, é o que o texto está dizendo. Qual foi a outra ação? Ela recebeu, né? Ela recebeu. Ela ficou satisfeita com as respostas, ela recebeu respostas às suas perguntas. E ela recebeu aquilo que diplomaticamente era necessário. E ela recebeu da generosidade dele. Aqui, esse receber nosso, é claro que... Mas como que receber de Deus demonstra interesse? Todos nós estamos prontos para receber de Deus, né? A questão é que ela não escolheu o que ela ia receber. Ela recebeu da generosidade do rei. Então é importante que a gente receba aquilo que Deus está trazendo para a nossa vida. E muitas vezes a gente quer escolher aquilo que Deus está dando. A gente diz: Senhor, isso eu não quero. Mas Deus está dando isso para formar paciência em você. Deus está permitindo algo para fazer você crescer. Deus está permitindo algumas circunstâncias para você mesmo enxergar como está a sua confiança. Mas aí estas coisas talvez a gente diga: não, Senhor, isso eu não quero receber, eu quero receber aquela oração que eu fiz, né? A rainha não escolheu o que ia receber, ela apenas recebeu da generosidade do rei, como a gente deve receber da generosidade de Deus. Porque quando Deus está querendo formar em nós paciência, quando Deus está querendo formar em nós um caráter melhor, é uma coisa boa. Porque diz o texto, e Paulo diz, que o plano comum a todos nós na nossa vida, porque temos planos incomuns, temos planos, Deus tem planos para o Paulo, que não tem para mim, Deus tem planos para a Sinira, que não tem para mim, que não tem para você, mas tem planos que são comuns a todos nós. Por exemplo, formar a imagem do Filho. Isso Deus quer para mim, Deus quer para você também. E às vezes, para formar a imagem do Filho, é preciso mudar algumas coisas dentro de nós. E aí a gente tem que estar pronto para receber isso também, porque isso faz parte da generosidade de Deus. Olha o plano de Deus: te fazer igual a Jesus. Tem coisa melhor? Né? Faz parte da generosidade de Deus. Então ela recebeu, mas Deus promete encher a nossa boca, como diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e eu te encherei. Deus diz assim, né? Eu te libertei, agora esteja aberto
abra a sua boca, abra o seu interior, abra o seu coração, que eu vou encher daquilo que faz parte da generosidade dele. Então este receber significa importante não ficarmos escolhendo aquilo que o Senhor tem para a gente, mas receber de bom grado da generosidade dele. Então eu vinha falando, aqui no começo da nossa conversa, sobre o nosso interesse. Nós professamos que temos interesse por Deus. E a mensagem hoje tem por objetivo a gente olhar e examinar o nosso interesse por Ele. E a gente viu algumas atitudes que demonstram interesse, porque o interesse não é apenas um estado de espírito, mas é um estado de espírito acompanhado de ações. Ações que demonstram interesse: ouvir, ir, ver, ofertar e receber do Senhor. Amém? Vamos orar e vamos colocar o nosso coração diante do Senhor e que realmente a gente consiga examinar e ver e trabalhar o nosso interesse por Ele. Pai querido, eu te louvo pela Tua palavra. Louvo porque na figura desta rainha estamos todos nós em busca da Tua sabedoria, em busca da Tua voz, em busca do Senhor, em busca da grandeza que o Senhor tem como orientação para a nossa vida. Senhor, colocamos o nosso interesse diante do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude naquilo que nós aprendemos, ó Deus, com os nossos ouvidos abertos, com a nossa disposição de ir até o Senhor, com a disposição de ver o Senhor, de ver o Senhor em todas as áreas da nossa vida, com a disposição de receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que o nosso interesse não seja apenas um sentimento, que não seja, Senhor, apenas algo que sentimos no momento, mas sejam acompanhadas dessa entrega, dessas atitudes que demonstram o interesse de uma entrega realmente ao Senhor. Senhor, ajuda-nos a examinar o nosso coração, para que realmente, neste interesse, a gente se encontre com o Senhor. Possamos nos encontrar diariamente. Possamos, Senhor Deus, conviver com o Senhor e desfrutar de toda a sua generosidade e da grande sabedoria do Senhor para a nossa vida que precisamos. Ajuda-nos, ó Pai, a viver de maneira sábia. O Senhor mesmo diz que aquele que necessita de sabedoria, peça ao Senhor que o Senhor dá. E nós precisamos, Pai, de sabedoria para nos conduzirmos na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida como gente do Senhor, que anuncia o Teu amor, que vive a Tua palavra, que fala do Senhor. Senhor, nós precisamos da Tua sabedoria e rogamos que o Senhor derrame sobre a nossa vida e nos ajude a estarmos sempre interessados em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.